Olá, sejam bem-vindos à Jornada da Memória e do Patrimônio. Eu sou Cíntia Julie e nessa quinta-feira, 10 de março de 2022, vamos apresentar o nosso segundo episódio. A Jornada da Memória e do Patrimônio tem como objetivo discutir a memória e a preservação da cidade de Jequié, por intermédio de encontros online com transmissão nas plataformas digitais de streaming. O evento acontecerá durante 3 episódios com a participação de palestrantes, pesquisadores e outros agentes culturais. Esse projeto conta com o apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nesse segundo episódio, contaremos com a participação de Júlio Lucas, que discutirá sobre a história e memória cultural de Jequié e da região. A discussão desse episódio envolverá aspectos da memória cultural da cidade de Jequié, que muito influenciou a cultura baiana. Nesse ponto, a discussão pautada terá a presença de artistas jequiéenses que contribuíram no cenário da cultura baiana e nacional. Júlio Lucas é escritor, poeta, produtor, roteirista e editor, autodidata incorrigível, já idealizou fanzines, programas para televisão e rádio e atuou em jornais e revistas. Júlio, nos conte sobre os aspectos da memória cultural de Jequié que muito influenciou a cultura baiana. Pois então, falar da memória cultural de Jequié é até um grande desafio em pouco tempo, um espaço curto, porque nós temos grandes nomes, e muitos e grandes nomes que foram reconhecidos nacionalmente. Para começar, eu gostaria de citar o Lindolfo Rocha, que além de ter sido um político, um advogado, há controvérsia se ele nasceu em Minas ou na Bahia, mas a maior parte da vida dele, mais importante, mais produtiva, foi em Jequié. Ele faleceu em Jequié e é um dos grandes contribuintes da emancipação de Jequié. Mas, mais do que isso, ele foi um romancista, ele foi um poeta, e como romancista ele publicou um livro chamado Maria do Zá, que virou, inclusive foi adaptado para televisão, para uma telenovela da Rede Globo chamada Maria Maria, que fez muito sucesso nos anos 70 para 80. Então, o que acontece? Lindolfo Rocha é um dos nossos maiores nomes. Depois disso, a gente sabe, eu creio que o jequiéense, boa parte já sabe de quem eu estou falando, que é o Ali Salomão. Inclusive, eu tive a felicidade, a oportunidade de ser o curador da exposição em homenagem ao Ali Salomão, e no Museu Histórico de Jequié. E, para resumir, eu dizia o seguinte, para os jovens, para os estudantes, para as crianças, para resumir, eu dizia o seguinte: o Ali, ele ganhou um dos prêmios mais tradicionais da literatura brasileira, que é o Jabuti, e também um dos mais importantes da língua portuguesa, o prêmio Jabuti, como poeta. Mas também eu perguntava às crianças, vocês conhecem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, o Rapa, Paralamas de Sucesso, Luiz Melodia, Adriana Calcanhoto e tantos outros artistas? Eu fechava assim, pelo menos em 10 artistas rapidinho. Zé Cabaleiro, todos esses gravaram algum poema ou alguma letra musicada de o Ali Salomão. Então, daí a gente pode ter noção da dimensão do que foi o Ali Salomão para a cultura brasileira. Ele foi uma das pessoas que participou também do tropicalismo, embora ele não admitisse isso, ele não gostava de participar de grupos, como também se recusou a participar da Academia de Letras, e hoje ele é um dos patronos da Academia de Letras de Jequié. Então é um dos grandes nomes. Eu tive, inclusive, no Festival de Inverno de Conquista, por 3 vezes fazendo transmissão ao vivo para uma rádio local, e quando chegava lá que eu falava para qualquer artista que eu era da terra de Ali Salomão, era incrível a receptividade.
Isso foi com o pessoal do Rapa, isso foi com o pessoal do Pato Fu, do Barão Vermelho, com Zé Cabaleiro. Todos ficavam extremamente gratificados em estar conversando com alguém com um preposto de Jequié, a terra de Wally Salomão. Então, o Wally abre portas, sempre abriu portas. No Rio de Janeiro, qualquer pessoa sabe quem é o Wally. O Wally também foi reconhecido no mundo afora. E eu sempre também gosto de dizer para os mais jovens que aeroporto, shopping center, rodoviária, McDonald's, quase tudo tudo a mesma coisa em qualquer lugar do planeta. O que muda é a sua história, é a digital de cada um. A nossa digital cultural são os artistas. Política vai, política vem, mas os artistas ficam e elevam o nome da cultura. Entre os que também já se foram, um que foi muito pouco compreendido foi o Musaé. Mas Musaé é um artista magnífico, um grande artista plástico, um músico extraordinário, um compositor, poeta e artista plástico. Então, Musaé, vale a pena que as pessoas conheçam e reconheçam a grandeza de Musaé, que ainda não está à altura do que ele foi um grande artista. Temos aí entre os vivos também, pouco reconhecidos aqui em Jequié, mas muito conhecidos por aí afora, o Dicinho, para mim é o maior artista vivo de Jequié hoje. Dicinho é um grande nome, um artista plástico, também participou ativamente de um bom período da Tropicália, fez discos, capas de disco. Ele fez uma capa emblemática do disco de Maria Bethânia. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente agora eu me perdi. Tem nada não, tô voltando pessoalmente. Rogério Duarte. Então, Dicinho, eu gostaria de falar também de Dicinho. Ele está vivo, produtivo e é um dos maiores, o maior artista vivo de Jequié, na minha opinião, e na opinião de alguns amigos meus. E Dicinho, ele teve uma contribuição incrível para tudo que veio depois da Tropicália, ou seja, MPB, a pop art, tudo isso aqui no Brasil. Dicinho tem uma contribuição muito grande, é reconhecido por aí afora, e precisa que o jequiéense, também nós jequiéenses, tenhamos esse olhar atento para a obra de Dicinho, e ele está ativo, como eu falei. Dicinho, por exemplo, ele fez a capa do disco de Maria Bethânia, e eu vi o Rogério Duarte, que é considerado assim o guru da Tropicália, um dos idealizadores, um dos principais idealizadores da Tropicália. Eu vi pessoalmente o Rogério Duarte dizendo que se inspirou, que gostava muito da obra de Dicinho. Então, vale a pena conhecer a obra de Dicinho, tanto como artista plástico em pinturas, em quadro, gravuras, esculturas. Dicinho é uma pessoa, um artista grandioso, e vale a pena a gente estar atento para isso. Também temos, na área do cinema, por exemplo, nós temos Robinson Roberto, que trabalhou muito tempo com a câmera Super 8, naquele período que a Bahia também estava produzindo muito, e era a ideia de Glauber Rocha, o faça você mesmo, ou uma câmera na mão, e uma ideia na cabeça. Então Robinson pegou uma câmera Super 8 e saiu por aí filmando. Ele teve a oportunidade, inclusive, o que Robinson sempre buscou essas questões, e sempre documentou muitas coisas em Jequié, inclusive contou a história do Cine Jequié, vale a pena também conhecer, que terminou triste como tantos cinemas no Brasil. E Robinson Roberto, ele teve, inclusive, no making off, nas sessões de filmagem do filme Os Fuzis, salvo engano, de Rui Guerra, um dos grandes filmes do cinema brasileiro, premiadíssimo lá fora também. E o Robinson Roberto estava lá, muito garoto, pegou uma Vespa, ou foi um Lambreta, eu acho que foi uma Vespa, pegou e correu, foi parar lá na região lá de Milagres, acompanhando as filmagens dos Fuzis. E a partir daí, Robinson Roberto nunca mais parou de documentar e de fazer filmes. Tá aí um grande nome vivo também, que merece todo o nosso respeito, como também tem Lula Martins, como
como ator e também com projetos cinematográficos, mas também se revelou principalmente como ator. E também é um artista plástico, também fez discos, fez capas de disco, fez inclusive para os Novos Baianos e para outros artistas mais. Bom, na parte das letras, eu gostaria de ressaltar também, falar da própria instituição da Academia de Letras de Jequié, da qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte e estou presidindo atualmente. A gente tem grandes nomes e mais uma vez, que precisam, né, que Jequié precisa conhecer, né? Nós temos Ruiz Pinheira Filho, um dos maiores nomes da literatura na Bahia. Nós temos o José Inácio Vieira de Mello, um grande poeta reconhecido no Brasil inteiro, já foi para o exterior, também convidado para o exterior. Temos a poeta Márcia Rubio, minha amiga, professora Márcia Rubio, uma poeta de mão cheia. Então são tantas pessoas, a Márcia Awad como uma cientista cultural, com trabalhos interessantes nesse setor, nesse segmento. Professor Dermival Rios, um grande dicionarista, um grande lexicógrafo, uma pessoa que tem uma contribuição incrível para Jequié. Acho que a própria Câmara de Vereadores deveria pensar em oferecer aí um título de cidadão jequiéense. Está perdendo a oportunidade de dar para alguém de grande envergadura moral e grande contribuição cultural para Jequié. Então temos muita gente. Maribel Barreto tem trabalhos incríveis aí na conscienciologia, um termo aí que ela vem trabalhando há algum tempo também de forma científica. Leonan Oliveira, um grande poeta também, meu amigo Leonan. Jussara Midras também, uma boa poeta. Temos Maurício Bastos, Hilda Freitas. Eu estou aqui inclusive pescando um pouquinho, porque eu não poderia esquecer o nome de ninguém, mas devo estar esquecendo de alguns amigos, de alguns colegas da academia, o professor Ivonildo, que tem romance, tem contos e tem poemas. Então eu estou falando aí dos vivos, dos ativos, que estão aí trabalhando, como também eu tenho 2 livros de poemas publicados. Então vale a pena que as novas gerações se debrucem sobre a cultura, sobre a literatura, a música. Não vou começar a citar aqui a música, mas temos grandes artistas jovens aí de vários setores, de vários segmentos, trabalhando na música também. Então, o potencial do jequiéense nas artes e na cultura é infindável, tá? E precisamos estar atentos à nossa cara, à nossa identidade dentro das artes e da cultura, seja qual for a linguagem. Então são artistas que nós temos que estar sempre atentos e como eu já falei, para finalizar, vou repetir, é muito importante que principalmente as novas gerações valorizem os artistas que nós temos, e temos muitos chegando aí, temos pessoas aí atuantes como o Zé Brito, como um ator e um comediante também, músico e poeta também, um abraço aí para Zé. E tantos outros, nós temos muitos artistas atuantes e os jovens, as nossas gerações, as novas gerações, nós temos que valorizar esses artistas, porque, como eu já falei, é a nossa identidade cultural. Nós só temos um diferencial se nós valorizarmos a nossa cultura, nossa arte, nossa história. É basicamente isso. Júlio Lucas, obrigada por sua participação. Acompanhe nossas redes sociais, Facebook e Instagram. No próximo episódio falaremos sobre a preservação da memória e do patrimônio cultural de Jequié. Contaremos com a participação de Antônio Varjão Matos, museólogo e integrante do Conselho, curador do Museu Histórico de Jequié, João Carlos Borges.